Bom, pessoal, antes de a gente continuar nos exercícios dessa parte da matéria, eu achei legal a gente explicar aqui assim de uma maneira mais simples e que fique mais fácil da gente entender os conceitos de corrente, de tensão, de resistência, né? De uma maneira mais simples, assim, que a gente possa literalmente desenhar aqui na tela, né? Para que fique gravado assim e depois a gente não esqueça mais. Então vamos começar com o conceito de tensão, tá? No caso aqui, claro, a gente está falando de tensão elétrica, né? Mas você pensa, por exemplo, água, né? Porque quando a gente fala de elétron, é difícil, nunca ninguém viu um elétron, né? Então a gente pode fazer uma analogia com água, que todo mundo vê, todo mundo usa no dia a dia, fica um pouquinho mais fácil de compreender, assim, de desenhar na mente, né? Pensa assim numa caixa d'água, tá? Nós temos aqui uma caixa d'água, com a licença poética do meu desenho, tá? E aí ela tem uma certa quantidade de água. Se a gente colocar uma outra caixa d'água aqui do lado que esteja vazia e colocar as duas estão no mesmo patamar, tá? Então as duas estão no chão. Se você colocar um cano aqui ligando as duas, você concorda comigo que essa aqui que está cheia d'água, essa água vai escoar por dentro desse cano aqui e vai vir para essa caixa d'água até que as duas fiquem com o mesmo nível? Ou seja, se uma está cheia e outra vazia, muito provavelmente as duas vão ficar metade cheias d'água, né? Metade cheias não, né? Completas até a metade, né? De água ali, tá? Então por quê? Porque essa aqui está cheia, ela tem maior potencial, vamos colocar dessa maneira. Ela tem mais água dentro dela, ela tem um maior potencial. Inclusive, a água que está aqui, ela vai tentar escoar de alguma maneira. Como essa aqui está vazia, a água vai vir para cá até que as duas se equilibrem, né? Lembrem que tudo na natureza tende ao equilíbrio, né? Então, quando nós tivermos as duas caixas com a mesma quantidade de água, aí para então de escoar a água, vai parar de escoar por esse cano, né? Então a gente diz que essa aqui estava com maior potencial, porque ela tinha mais água. Essa aqui não tinha nada de água, ela estava com menor potencial. Então existia uma diferença de potencial entre as duas, tá? Uma diferença de potencial é uma tensão, certo? Tá? Fazendo uma analogia lá com a nossa física elétrica, né? Agora, Opa, estou tentando aqui, vamos ver. Não, tá difícil. Ok, agora pensa o seguinte. Nós temos ainda o mesmo exemplo, duas caixas d'água. Aqui temos uma caixa d'água e agora outra caixa d'água mais embaixo. E essa caixa d'água aqui está com uma certa altura, que a gente vai chamar H, tá? E novamente, essa caixa aqui, essa primeira caixa, ela está cheia d'água. E essa de baixo está vazia. Você concorda que se ligarmos um cano entre as duas caixas, novamente vai escoar a água dessa aqui de cima para de baixo agora? Né? Vai escoar a água aqui até encher essa aqui de cima e, principalmente nesse exemplo aqui, até esvaziar toda essa quantidade de água que tem nessa caixa de cima, né? Ela vai esvaziar e essa de baixo vai ficar cheia. Ora, antes as duas ficaram com metade da água em cada uma. Agora esvazia tudo, toda a água que tinha aqui nessa de cima, esvazia para a caixa de baixo. Por quê? Quando eu ergui essa caixa aqui, numa altura H, que a gente chamou, né, de H, eu aumentei o potencial, né? Nesse caso aqui, a gente está falando de água, de altura, o potencial gravitacional. É o mesmo que a gente usa lá nas hidrelétricas, né? Mas, fazendo uma analogia à nossa física elétrica, eu aumentei a tensão. Eu coloquei maior tensão, maior diferença de potencial entre as duas caixas d'água.
de maneira então que a água inclusive circulou aqui com maior vazão, né? A gente pode dizer com maior força, assim, né? Falando de uma maneira mais simplista, tá? Então teve maior vazão de água aqui, tanto que veio toda a água no final, toda a água vai ficar nessa caixa de baixo, tá? E aqui vai ficar zerada, né? Essa caixa de cima, certo? Então a gente pode fazer uma analogia dessa maneira, tá? O que é uma bateria? Uma bateria, a gente tem lá uma bateriazinha e ela tem um polo negativo e um polo positivo, né? Dentro aqui da bateria, ocorrem reações químicas que fazem com que os elétrons de um lado, vamos colocar assim, não é bem dessa maneira, tá? Mas para a gente desenhar de uma maneira mais simplificada aqui, vamos dizer que a bateria estivesse dividida ao meio, né? E a reação química faz com que todos os elétrons que estavam desse lado aqui vão para cá. Claro que não todos, né? Mas muito mais elétrons se acumulam deste lado aqui do que do lado positivo. Tá? Então o que nós temos? Nós temos em um lado da bateria, nós temos um excesso de elétrons, certo? Está sobrando elétrons. E no outro lado, a carga é positiva por quê? Porque está faltando elétrons. Lembra, o átomo em equilíbrio, ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Como por reações químicas na bateria, a gente acabou levando muitos elétrons de um lado para o outro da bateria aqui, então nós temos excesso de elétrons no lado negativo e falta de elétrons no lado positivo. Então nós temos uma tensão, né? Uma diferença de potencial, tá? O que acontece? Tudo na natureza tende ao equilíbrio, né? Nós conseguimos levar esses elétrons aqui para esse outro lado através de uma reação química. Isso demandou energia, né? A gente gastou um bocado de energia química para fazer esse processo. À medida em que nós conectarmos esses dois polos da bateria, tá? De alguma maneira, com algum circuito, pode ser só um condutor, por exemplo, só um fio condutor, só que isso, claro, não é indicado, né? Porque a corrente elétrica vai ser muito alta, mas, sei lá, digamos que a gente ligue uma lâmpada aqui, que nós vamos representar por um resistor, entre os dois polos, o que acontece? Como deste lado aqui tem muitos elétrons, desse lado aqui está faltando elétrons, né? Tem lacunas lá na eletrosfera dos átomos desse lado aqui, nós temos lacunas, né? Faltando elétrons. Quando nós fechamos o circuito, dessa maneira aqui, os elétrons que estão sobrando aqui no lado positivo, no lado negativo, desculpem, os elétrons que estão sobrando no lado negativo, eles tendem a percorrer o circuito elétrico para vir aqui para onde está faltando elétrons. Para quê? Para ficar em equilíbrio, para ter a mesma quantidade de elétrons de um lado e do outro da bateria, que é quando a bateria está descarregada. Por quê? Porque nós não temos mais tensão entre os terminais da bateria. Nós não temos mais diferença de potencial entre os dois terminais da bateria. Ou seja, quando você ligar uma lâmpada numa bateria descarregada, não vai circular uma corrente elétrica, não vai ter elétrons circulando por dentro do circuito, que no caso a gente falou aqui que é uma lâmpada, mas poderia ser qualquer circuito elétrico ou eletrônico, tá? Então não vai circular essa corrente. Por isso que a lâmpada não vai acender quando a bateria está descarregada, porque ela tem a mesma quantidade de elétrons de um lado e do outro, certo? Os átomos que estavam faltando no lado positivo vieram, né, pelo circuito aqui, pelo circuito que nós desenhamos, eles vieram para cá e completaram aqui essas lacunas que tinham nesses átomos desse lado da bateria. E então, do lado negativo aqui também, esses elétrons que foram para o lado positivo também não estão mais sobrando. Tá? É por isso que a gente fala que tem uma tensão. Você pensa tensão, por exemplo, como um elástico esticado, né? Quando você soltar, ele tende a voltar ao tamanho natural dele,
né? Que era o tamanho de antes de você esticar aquele elástico, aquela borracha, né? Que são materiais elásticos. Então, a tensão é isso. Você, de alguma maneira, com algum processo mecânico, químico, né? Você transforma uma energia mecânica ou química, por exemplo, em tensão elétrica, ou seja, como se você esticasse um elástico, né? Você pega um monte de elétrons de um lado da bateria, por exemplo, aqui da bateria, e leva para o outro lado. Você esticou o elástico. Quando você conectar o circuito na bateria, uma lâmpada, por exemplo, você vai permitir que esses elétrons voltem para onde eles estavam antes. E então, dessa maneira, você vai cada vez diminuindo mais a tensão, até que a bateria perde toda a tensão, ou seja, perde toda a sua carga. Tá? Então, tensão, sempre que a gente fala tensão, volts, voltagem, é exatamente isso. Nós temos, de um lado, sobrando elétrons, do outro lado, faltando elétrons. A gente representa positivo, porque nos átomos do material, que está aqui no lado positivo, está faltando elétrons, certo? E o que é, então, corrente elétrica? Quando a gente fala de corrente elétrica. Ora, corrente elétrica é elétrons correndo? Simples assim. Vamos imaginar aqui um condutor, tá? E que você ligou ele entre dois terminais de bateria aqui, tá? Esse aqui é o terminal que vai lá para uma bateria. E aqui também você ligou o outro terminal. Tá? Tá conectado. Desse lado aqui é o positivo da bateria, desse lado é o negativo. Ou seja, de um lado sobra elétrons, do outro lado falta elétrons. O lado negativo da bateria é o lado que falta elétrons. O lado negativo sobra elétrons, né? Então, o que acontece? Quando você conectar esses dois polos da bateria aqui, com esse fio condutor que a gente deu um zoom, né? Esse fio condutor aqui, imagina que a gente deu um zoom nele, tá? No condutor que está conectando os dois polos da bateria. O que acontece? A gente vai ver aqui um monte de elétrons se deslocando, tá? Um monte de elétrons se deslocando aqui dentro. Obviamente, eles não se deslocam assim como se fosse uma água dentro de um cano, né? Eles vão passando de átomo em átomo no material condutor, por isso que existem materiais que são isolantes, materiais que são condutores, que são materiais que conseguem fazer essa troca de elétrons entre seus átomos. Então, de átomo em átomo, esses elétrons vão percorrendo aqui até virem para cá e até descarregar a bateria, como a gente viu no exemplo anterior ali, né? Como se fosse a caixa d'água que esvaziou, né? Ou seja, aquele excesso de elétrons que tinha de um lado veio para esse outro lado onde estava faltando elétrons. Então, a corrente elétrica é exatamente isso, são elétrons correndo ali dentro de um condutor. A gente pode fazer novamente essa analogia de água passando dentro de um cano, né? Tá? É uma analogia válida assim, para a gente entender, para a gente desenhar na nossa mente como funciona a corrente elétrica. Tá? Vejam que eu desenhei aqui o sentido real da corrente elétrica, que é o quê? Elétrons correndo de onde sobra elétrons, o lado negativo, para onde falta elétrons, que é o lado positivo. Tá? Só que, claro, a gente sempre pode confundir, né? Sempre podemos deixar mais confuso, e eu não sei porquê, tá? Mas em algum momento lá os físicos decidiram convencionar, provavelmente é porque no início a gente pensava que era dessa maneira, né? Os físicos pensavam que a corrente elétrica ela fazia nesse sentido aqui, tá? Do positivo para o negativo. Então a gente vai ver bastante na literatura e na maior parte dos exercícios ali, a gente vai tratar a corrente elétrica assim, como percorrendo do positivo para o negativo, tá? Isso então é corrente elétrica. Tá, e afinal, resistor. Ora, vamos voltar lá, por exemplo, da caixa d'água. Nós temos uma caixa d'água cheia aqui e uma caixa d'água vazia,
tá? E aí nós colocamos um cano para descer essa caixa d'água, só que em algum momento a gente afunila esse cano aqui e vem para um cano bem fininho, tá? Um cano bem fininho aqui, certo? O que acontece? Se antes o cano era todo ele desse diâmetro aqui, né? Todo ele bem grosso, descia bastante água, a água percorria rapidamente, tá? Da mesma maneira, quando você tem um circuito que não tem resistência, a corrente elétrica passa bastante. Ela passa bem rápido, com bastante intensidade, certo? Só que se aqui na caixa d'água nós colocarmos esse afunilamento aqui, você concorda que agora vai ter muito menor vazão passando para essa parte aqui? Essa segunda parte que é fininha, vai passar muito menos água por tempo, né? Se nós medirmos ali uma vazão de água, por exemplo, de litros por segundo, né? Antes nós tínhamos uma quantidade grande de vazão da água e agora que a gente colocou esse cano fininho, tem uma quantidade muito menor. Então, o que a gente fez? A gente criou uma resistência à passagem da água, tá? E é exatamente isso que acontece num circuito, tá? A gente pode fazer essa analogia de água. Então, você concorda que aqui tem muito mais água do que aqui agora? Vou mudar a cor aqui, né? A quantidade de água que é capaz de passar aqui é muito maior do que a que tem aqui? Então a gente continua tendo uma diferença, né? Uma diferença de potencial. A gente tem uma tensão, né? Porque aqui, olha só, a pressão que essa água faz aqui e chega aqui, ela passa bem pouquinho. Então essa água tá criando bastante pressão aqui nesse gargalo, né? Então nós temos uma tensão, uma diferença de potencial exatamente nesse afunilamento aqui da água, tá? Nós temos ficou uma tensão aqui, né? Nós tínhamos bastante vazão e de repente ficou pouca vazão aqui, certo? Nós reduzimos a quantidade de água que pode passar e nós criamos uma tensão exatamente aqui em cima desse funil, tá? Nesse funil aqui criou-se uma tensão, uma quantidade grande de água que está fazendo uma pressão aqui nesse funil e sai só menos vazão aqui embaixo. E é isso também que acontece quando nós colocamos um resistor num circuito. Tá? Quando nós temos lá um circuito eletrônico, nós temos uma bateria, que é a simbologia da bateria, né? Aí nós temos um resistor, tá? Você tem uma quantidade de corrente circulando, que é a quantidade que esse resistor deixa passar de acordo com a tensão que essa bateria gera. Então você pode pensar na bateria como a caixa d'água lá. Quanto mais alta tiver a caixa d'água, mais potencial gravitacional a água tem para fazer força e passar pelo encanamento. Quanto mais volts tiver essa bateria aqui, mais potencial ela tem para forçar os elétrons, né? Lembra, a corrente elétrica ela é elétrons passando nesse condutor. Então, quanto mais volts a bateria tem, mais ela pode forçar os elétrons a passar por aqui, certo? Quanto maior o valor dessa resistência, né? Que a resistência no caso é em ohms, é como se fosse mais fininho aquele gargalo da caixa d'água. Ou seja, mais difícil é para a água passar naquele gargalo. Quanto maior o valor da resistência elétrica, mais difícil é para os elétrons passarem aqui. Eu gostava, quando eu estava aprendendo isso, eu gostava de pensar que o símbolo do resistor, né? Olha só, ele é um monte de curvinha, né? Se você vem dirigindo um carro, uma bicicleta por uma estrada e ela é reta, você consegue atingir muito mais velocidade no carro ou na bicicleta, né? Só que para fazer uma curva, você precisa reduzir a velocidade, né? Porque se você vier muito rápido na curva, né? Aí entra os conceitos lá de física A, você vai acabar saindo pela tangente da curva, né?
porque você não vai vencer, vai faltar atrito dos pneus no asfalto, etc, né? Então você precisa diminuir a velocidade para casar ali o coeficiente de atrito dos pneus com o asfalto e conseguir fazer a curva com a sua bicicleta, com o seu carro, com a sua moto, né? Então aqui é a mesma coisa, olha só, você tem uma quantidade de corrente que poderia passar aqui se fosse um condutor, se fosse uma estrada reta. Como agora é uma estrada cheia de curvas, você diminui a corrente que passa, tá? Então, de certa maneira, diminui a velocidade também, porque se vocês lembrarem do conceito de corrente elétrica, ela é coulomb por segundo, né? Ou seja, é quantidade de carga em um determinado tempo, né? Então, se eu não tenho resistência, eu consigo passar muito mais cargas, muito mais coulombs em um segundo. Agora que eu tenho esse monte de curvinha aqui, eu preciso diminuir a quantidade de carga, né? Então é menos carga por segundo, menos coulombs por segundo eu consigo passar em um resistor. Tá bom? Só para completar agora, então, a gente falou ali naquela parte de potência, de instrumentação. Nós falamos dos instrumentos para medir corrente e medir tensão, tá? Então nós temos o voltímetro, né? Que mede o quê? Mede os volts, mede a tensão, tá? A DDP, né? A diferença de potencial. E nós temos o amperímetro, que mede a corrente. Bom, vamos começar pelo amperímetro. Como eu ligaria um amperímetro num circuito? Poxa, a gente viu ali que o circuito, ele é como a corrente elétrica, perdão, ele é como se fosse água passando dentro de um cano, né? A gente faz essa analogia, tá? Então, são elétrons passando dentro de um condutor. A gente pode brincar dessa maneira assim para ficar mais fácil de entender. Então, como que eu vou medir a quantidade de elétrons que está passando? Tá? Eu preciso olhar aqui dentro, né? Eu preciso olhar aqui dentro, na interseção desse fio, desse condutor aqui, para contar quantos elétrons estão passando aqui nessa interseção. Tá? Quantos elétrons estão passando em um segundo aqui nessa interseção? Certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse fio aqui e vou colocar um amperímetro no meio, tá? Então, eu tenho um fio condutor, aí eu corto ele, certo? Coloco um amperímetro aqui no meio, tá? Esse aqui é o ponteirinho do amperímetro, né? E depois o fio continua e vai embora para o circuito lá, liga a lâmpada, liga na bateria, né? Então o amperímetro eu preciso conectar ele no meio do circuito. Por quê? Porque eu quero saber quantos elétrons está passando em um segundo dentro desse fio, desse circuito aqui. Então eu coloco ele aqui no meio, eu interrompo, aí os elétrons vão passar por dentro do amperímetro e eu vou poder contar quantos elétrons passam em um segundo, quanta carga, né? Falando elétrons assim para ficar mais fácil da gente compreender. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é uma ligação em série, tá? É uma ligação em série. Lembra? A corrente é uma corrente só. É a mesma corrente que vem no fio, passa pelo amperímetro e continua aqui na continuação do fio, né? Na segunda parte do fio. É tudo uma corrente só, tá? Essa é uma ligação em série. Só que se o amperímetro tiver alguma resistência dentro dele, eu vou diminuir a quantidade de elétrons que vai passar nesse circuito, né? Se aqui dentro do amperímetro eu tiver alguma resistência, então eu vou afetar o circuito. Estou colocando mais um elemento em série no circuito. De maneira que se antes passava 1 ampere aqui, agora pode passar, por exemplo, 0,8 só, quando eu conectar com o amperímetro. E aí eu vou medir 0,8 ampere, só que não é a quantidade real de corrente que passa nesse condutor, certo? A quantidade real que estava passando antes de eu tentar medir era 1 ampere.
Então, o amperímetro, ele não pode ter resistência, tá? Ele não pode ter resistência nenhuma dentro dele. Idealmente, ele tem, claro, né? Não tem como ele não ter pelo menos um pouquinho de resistência. Mas ele é tão pequeno que tende a zero e na maioria dos casos a gente considera ele como se fosse ideal, né? E a gente diz que ele não tem resistência. Tá bom? E o voltímetro? Vamos agora para o voltímetro. Ora, nós tínhamos uma corrente circulando, né? Aqui vai lá, vai ligar para a bateria e tal, né? A gente está fazendo um zoom só num pedacinho do circuito aqui. Aí nós temos aqui um resistor, que pode ser, por exemplo, uma lâmpada, e aqui vai embora para o restante do circuito. Lembra, a gente tem uma corrente elétrica vindo aqui, e nesse momento aqui, ela vai ter dificuldade de passar pelo resistor, que é isso que o resistor faz. Ele tende a segurar a corrente elétrica, né? De maneira que de um lado aqui, desse primeiro lado do resistor, vai ter muito mais corrente querendo passar do que ele consegue passar desse lado, tá? Então a gente diz que tem uma diferença de potencial em cima desse resistor. Existe uma tensão, né? A mesma quantidade de elétrons que está passando desse lado, está passando desse lado aqui também, tá? Não é que tenha mais corrente de um lado do que do outro. A corrente é a mesma, ele está em série, ó. É uma corrente só que passa. Só que como existe uma tensão, lembra lá no caso do funil, que antes de afunilar, lá no exemplo da caixa d'água, existia uma possibilidade, né, um potencial para a água correr com mais vazão. Só que quando nós afunilamos o cano, a gente limitou a vazão de acordo com o funil, né? Nós desenhamos lá na caixa d'água um funil, assim. Então aqui, antes tinha muito mais potencial para a água vazar, né? Para a água passar pelo cano. E a gente reduziu aqui para uma pequena vazão. Então nós acumulamos o potencial em cima desse funil. É o caso do resistor. Nós acumulamos um potencial em cima do resistor. E o potencial elétrico a gente mede em volts. Como é que a gente vai medir? Nós vamos medir aqui, ó. Pegar um voltímetro, né? Agora a gente vai desenhar um voltímetro digital. Já que o amperímetro foi de ponteiro, agora a gente faz um digital aqui, tá? Com licença poética. Isso aqui são números digitais. Aqui tem os botõezinhos aqui no nosso multímetro digital. E aí a gente vai conectar, então, aqui desse lado e deste lado. Isso aqui é uma conexão em paralelo, porque olha só, eu tenho uma corrente que passa por aqui, pelo resistor, e eu posso também ter uma segunda corrente que passa por aqui, por dentro do multímetro e soma aqui. Então eu tenho uma corrente, duas correntes. Isso é uma ligação em paralelo, né? Tenho mais de uma corrente circulando, ela se dividiu aqui nesse nó, nós chamamos de nó quando tem essas ligações que se dividem, tá? Isso aqui é um nó, esse aqui é outro nó. Temos duas correntes que se dividem nesse nó, depois se somam novamente aqui nesse outro nó, tá? Só que o que acontece? Se eu deixar passar essa segunda corrente aqui, eu estou alterando o circuito, né? Uma corrente, vamos dizer que esse resistor aqui é uma lâmpada, tá? Ele é uma lâmpada, certo? Ligadinha aqui a lâmpada. Vamos dizer então, esse resistor é uma lâmpada. Se eu deixar a corrente agora não passar mais só por dentro da lâmpada, só por aqui, deixar com que uma parte da corrente também passe por aqui, vai enfraquecer a luz da lâmpada, né? Vai passar menos corrente dentro dela, porque a corrente agora se dividiu, né? Então eu vou alterar o circuito, e eu não quero isso, eu quero saber qual é a tensão que está ficando em cima dessa lâmpada, né? Que a gente representou aqui como um resistor. Eu quero saber qual é a tensão que está ficando em cima dessa lâmpada. E eu não quero alterar esse circuito na hora de medir. Então,
eu preciso ter uma resistência aqui dentro do multímetro muito grande, certo? Para quê? Para que nenhuma corrente queira passar por aqui, que ela, na natureza, tudo tende a passar pelo caminho mais fácil. Se você observar um rio, o rio sempre vai correr por onde for mais fácil correr a água, né? Então, aqui nesse caso, se eu tiver uma resistência muito grande, a corrente não vai passar por dentro do multímetro. Ela vai passar somente aqui pela lâmpada. Nossa, eu já fiz tanto risco aqui com tanta cor, né? Então a gente diz que, idealmente, o multímetro tem uma resistência muito alta que tende ao infinito. O que é uma resistência ao infinito? É um circuito aberto, né? Pensa o seguinte, o resistor, ele tenta impedir com que a corrente passe, né? Ele provoca uma resistência à passagem da corrente elétrica, né? Então, quando eu ponho uma resistência, o resistor, ele se opõe, ele segura a corrente elétrica, né? Ele tenta fazer com que a corrente elétrica passe menos. Quanto maior o valor do resistor, menos corrente passa, ou seja, mais resistência à passagem, né, ele vai ter. Isso por quê? Porque os elétrons aqui, os elétrons da corrente elétrica, ao passarem dentro do resistor, eles vai tendo atrito ali. Vai tendo atrito, até que eles não conseguem passar ou passam muito pouco. E até por causa desse atrito é que gera calor, certo? Se você pegar e atritar uma mão na outra, você vai ver que elas esquentam, né? Então, quando você tem elétrons se atritando aqui dentro, né, isso faz com que eles diminuam a velocidade deles, diminui a corrente, tá? E também gera calor. Agora, pensa o seguinte, se o resistor for infinito, ele não vai deixar passar corrente, certo? É uma resistência infinita, ou seja, ele não vai deixar passar nada. Isso equivale a dizer que é um circuito aberto, tá? Que ele não tem conexão entre os dois pontos. Isso é uma resistência infinita. E é o que teoricamente tem dentro do nosso voltímetro, tá? Ele tem uma resistência muito alta que idealmente nós dizemos que é infinita, como se fosse um circuito aberto. Aí a corrente então vai passar só pela nossa lâmpada e não pelo voltímetro, tá? Recapitulando então, amperímetro a gente conecta em série com o circuito para ele contar a quantidade de elétrons que passam pelo circuito em um segundo, tá? Que é corrente por segundo, né? Coulomb por segundo, certo? E o voltímetro a gente liga em paralelo só para saber a quantidade de carga que tem de um lado e do outro do que a gente quer medir, né? No caso aqui, uma lâmpada, certo? E o voltímetro então tem uma resistência infinita, porque ele está em paralelo, ele não quer que a corrente passe por dentro dele. E o amperímetro, como ele é ligado em série, ele tem uma resistência tendendo a zero para não interferir no circuito. Certo, gente? Ficou um pouco longo esse vídeo aqui, mas acho que deu para entender aí. Se não deu, falem para mim que eu tento explicar de outra maneira, tá? Esses conceitos aí que a gente tá se confundindo na hora de resolver os exercícios ali, tá bom? Bons estudos aí, pessoal, e até breve.